Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 10h09 da noite nessa terça-feira. Vamos começar rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico. Dentro aí de aproximadamente 49 minutos, teremos o discurso de Trump, presidente dos Estados Unidos. Seria interessante aguardar esse período para verificar, né, qual será o conteúdo aí de seu discurso, né, sempre de olhos atentos em questões que possam impactar aí os mercados, inclusive o de criptomoedas. Basicamente é o que temos aí de mais relevante no dia de hoje, ao que tange o nosso calendário. Analisando as três principais bolsas, todas operaram aí no positivo, de forma modesta. Dow Jones praticamente aí no 0 a 0, uma alta de 0,02. S&P alta de 0,25 e Nasdaq seguindo aí o mesmo caminho de Dow Jones, uma leve alta aí de 0,07. Pessoal, já o Bitcoin, preço a mercado atualmente 95.266. No diário, teve uma quedinha aí, aproximadamente 0,18, né? Lembrando que chegou a cair quase 3% e houve aí uma retração já no período da tarde. Então, vamos dar uma olhada para ver o que rolou de ontem para hoje após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Pessoal, reduzindo aqui o tempo gráfico novamente, nós estávamos aqui analisando alguns níveis de preço, onde poderiam haver aí algumas movimentações. Colocamos aqui na região próxima dos 92.200, né? Região aí dos 92 mil. A possibilidade, né, do mercado buscar níveis inferiores de preço na perca, né, desse nível de preço. Então, percebe-se, né, que na região aqui houve aí, inclusive, uma reação por parte dos compradores, né? Então, tentaram manter aqui o preço acima, tá, dessa região. Evidentemente, houve aí uma movimentação mais ascendente quando a gente reduz o tempo gráfico, mas analisando aí no período de 4 horas, a gente percebe que não houve, né, um rompimento da nossa média de 20 períodos, que seria imprescindível, né, com a confirmação de dois candlesticks compradores acima, eventualmente para buscar níveis superiores. Então não houve aí o rompimento, de fato, né, foi um falso rompimento. Houve a recusa de preço, veio o preço novamente aqui na região, e aí, quando de fato perdeu, viemos buscar níveis inferiores de preço. Colocamos a região dos 94 com uma possibilidade aí de algum pullback, alguma reação por parte dos compradores. Acredito que tenha acontecido de uma forma bem sucinta, né, pessoal? A gente analisar aqui. Basicamente, uma retração mínima aqui, né? E aí, não demonstrando nada de volume comprador, veio, né, de fato buscar aqui a região próxima da nossa zona de patrulha, que tecnicamente eram as regiões mais importantes, né, dentro daquilo que a gente vinha trabalhando, que são as duas extremidades, unificando aqui esses fundos ascendentes, né, da mesma forma, no lado de cima, unificando esses topos descendentes. Então, a gente está dentro aí do range que a gente iria trabalhar. Mercado na proximidade aqui, pessoal. Percebe-se os compradores aí já tentando atuar na iminência de manter o preço acima, confirmando, né, a nossa estrutura. Ou seja, a gente percebe os compradores, né, já atuando aí na proximidade. Veio aí, né, querendo ou não, após o fechamento desse candlestick às 5 da tarde, na data de hoje, um
um bom volume comprador, né? Tecnicamente é um candlestick com padrão de força, mas ainda é muito cedo para a gente cravar uma eventual reação aí por parte dos compradores, né, pessoal? Por quê? Porque quando a gente vai analisando tempos gráficos maiores, como por exemplo o diário, a gente percebe aí que ainda a gente não tem, né, a prevalência de volume comprador já nos últimos 3 dias. Então, teoricamente, seria muito prematuro afirmar que teremos, né, a reação dos compradores ao ponto de buscar a zona de patrulha aqui unificando essa resistência. Então, talvez seja de extrema importância, né, o dia de amanhã, na quarta-feira, justamente para a gente analisar aí, né, o volume, o que será formado de candlestick, para a gente fazer aí algumas comparações, né, pessoal? Então, no semanal a gente tem aí, né, 4 semanas basicamente de prevalência de volume vendedor, né? O único lado positivo que eu levo dessas 4 semanas é a questão da média de 20 períodos no semanal que vem se corrigindo e vem, né, buscando aí níveis superiores de preço. Lembrando que chegamos a ver essa média lá embaixo e isso era um péssimo indicativo porque o preço tende a buscar essa média. Então, felizmente o tempo veio nos ajudando nesse sentido, né, em atualizar a média e buscando a proximidade do preço ao mercado. Mas, né, como vocês podem analisar, nas últimas 4 semanas, como eu mencionei, a gente ainda não teve aí a prevalência de volume comprador. Então, são esses pontos que me chamam a atenção e óbvio, pode acontecer sim, daqui ser o ponto de partida para uma reação dos compradores, né, na busca de níveis superiores, na busca da nossa zona de patrulha aqui, unificando esses topos descendentes, mas a gente vai precisar aguardar aí, pessoal, basicamente o dia de amanhã e verificar o que teremos, né, de formação de candlestick, seja utilizando o tempo gráfico de 4 horas, seja reduzindo o tempo gráfico, justamente para a gente conseguir ter aí, né, uma assertividade maior. Mas a gente sabe que a gente tem aí um potencial conflito de interesses, né, na região dos 94 até próximo aqui dos 93.400 aproximadamente, né? Tecnicamente aqui os compradores poderão tentar atuar aí, querendo, né, induzir novos players a agredirem o preço, mas, como mencionei, é muito precoce afirmar, né, que a partir daqui teremos uma reação por parte dos compradores. Mas óbvio que o cenário já melhora um pouco com a formação desse candlestick, né? A gente já tem uma sinalização de que os compradores vão querer manter aí a estrutura de preço, né, que a gente vem utilizando aqui, mas vamos colher aí mais evidências ao longo do dia de amanhã, justamente para a gente comparar o que foi o dia de hoje, né, e o que será amanhã. Então, acredito que os vendedores deverão aí buscar novamente aqui a proximidade, né? Vamos ver como é que os compradores irão se portar e colher essas evidências aí ao ponto de fato saber se teremos uma reação ou se evidentemente perderemos essa região para buscar níveis inferiores de preço. Então, ainda muito cedo, né, pessoal? Como eu mencionei aqui, para a gente cravar aí qualquer reação mais incisiva por parte dos compradores, mas como eu afirmei aqui, já é alguma coisa aí a formação desse candle em vista, né, do que vinha sendo aí os últimos dias. Beleza, pessoal? Então, para finalizar a análise de hoje, rapidamente dando uma olhada aqui no livro de ofertas, a gente tem basicamente analisando um livro bastante diluído aqui, pessoal. Na proximidade dos 93 aqui, né? Ou melhor dizendo, nos 93 a gente tem 9 milhões de dólares posicionados. Região dos 92, 15 milhões
e 600 mil posicionados são as regiões aí onde encontra-se a maior quantidade de lotes posicionados, tá? Já na região, aliás, pelo lado dos vendedores, isso é um livro também bastante diluído. Teoricamente, a região aí com maior acúmulo de lotes, lá nos 99 mil dólares. Então, basicamente aí, quase que equivalente os dois lados, né? Aqui na proximidade dos 93, a gente tem a proximidade aqui, né, do nosso suporte aqui, né, pessoal, diagonal. Então, acaba aí reforçando, inclusive, né, a região que eu mencionei como potencial conflito de interesses, né, ao que tange a possibilidade dos compradores passarem a reagir aqui tentando manter a estrutura, né, manter o preço acima. Então, vamos ver como é que esses institucionais irão se portar. E também a gente percebe na região dos 92, né, acúmulo de lotes, são quase 15 milhões e 600, então, evidentemente, né, trazendo um cenário ruim, né, ou seja, com a perda, né, dessa região, dessa estrutura, a gente pode imaginar aí o preço buscando os 92 e posteriormente, né, uma reação dos compradores, né, ou até mesmo um pullback, né, trazendo o preço aqui na região novamente e evidentemente, né, para colhermos aí as evidências, enfim. Então, basicamente esse é o cenário, essa é a estrutura, esses são os níveis, regiões de preço que vamos trabalhar de hoje para amanhã. Amanhã é um dia muito importante, como eu mencionei, vamos fazer a comparação aí de condicionantes e evidências que colhemos hoje. É um cenário ainda bastante desafiador. Temos aí os compradores sinalizando, né, que querem manter o preço acima aqui dessa região. Evidentemente, ainda é muito cedo para a gente confirmar aí uma eventual reação mais decisiva, mas vamos por partes. Esse é o propósito do canal. E é isso, então, pessoal. A gente retorna amanhã, né, com uma nova análise e vamos acompanhar aí todo mundo de olho no gráfico. Beleza? Então, agradeço a sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.